Eu nasci no dia 12 de dezembro de 1934, em Stuttgart, na Alemanha. Eu vim para o Brasil em 1951. Em 1953, eu estava em Porto Alegre. Em 1954, então, eu comecei a trabalhar no escritório de engenharia como desenhista de concreto armado. Quando eu tinha de misturar a medicina, o curso de medicina, com o trabalho que naquela ocasião eu necessitava muito. Então, em 1958, eu fiz a revalidação do ginásio e obviamente foi aprovado. Eu digo obviamente porque senão não teria passado adiante. No ano seguinte, em 1960, eu fiz o exame, também pelo artigo 91, do científico e também foi aprovado. E no mesmo ano, em 1960, eu fiz o vestibular para a medicina. E daí, o vestibular, na ocasião, eu tinha 700 candidatos para 100 vagas. E eu fui aprovado e daí em diante eu cursei a medicina até 1966. Numa destas idas para Santa Casa, isso foi em 1964, quando eu tive na cadeira de tisiologia, era na enfermaria 4, que atendiam os pacientes tuberculosos ainda naquela época. E foi o primeiro contato que tive com um paciente tuberculoso. Na verdade, era o setor feminino lá, com o Dr. Danilo Tidl. E depois foi para o pavilhão Pereira Filho e o resto da minha vida praticamente ficou ligado ao pavilhão Pereira Filho. Eu fiz assim como interno, foi 2 anos interno, até 1966, então a partir de 1967 eu fiz 2 anos de residência, que era pela universidade, pela URGS, mas era no pavilhão Pereira Filho, porque o pavilhão Pereira Filho, ele foi na verdade para ser como que um anexo de tuberculose à Santa Casa. Então, como eu fiz o primeiro internato, depois a residência, daí depois eu fiquei ligado ali ao hospital até 1973. Basicamente, a partir de 1967, 68, eu fiquei, digamos assim, infectado pelo bacilo da tuberculose, que nunca me deixou mais, embora isso apenas profissionalmente, porque fora disso, no meu corpo, o bacilo entrou, mas não desenvolveu a tuberculose. E a convivência com os mestres no pavilhão Pereira Filho, o Dr. Nelson Porto, o professor Carneiro, o Palumbini, o Jaeb, enfim, isso já era uma pós-graduação, né? E depois eu comecei a trabalhar já no Centro de Saúde 2, como médico fisiologista. E o Centro de Saúde 2 hoje é o chamado modelo, né? Em 72 eu comecei a trabalhei por 2 anos lá, e depois eu fui para a seção de profilaxia da tuberculose, que era localizado no Sanatório Partenon. Começou também em 1971, então a história da minha história sobre a tuberculose. No que diz respeito
pós-graduação. Eu fiz um curso de epidemiologia e controle da tuberculose em Medellín, na Colômbia, na Universidade de Antioquia. Na verdade, foi um curso relativamente curto, de 3 meses, mas foi fundamental, por assim dizer, para ter uma visão muito clara o que era a diferença entre a tuberculose clínica e a tuberculose em saúde pública. Primeiros anos até, quando já era chefe do programa de tuberculose, fazer os médicos entenderem que não é a clínica que vai resolver o problema, mas só a saúde pública que poderá fazê-lo. Bastante tempo já se sabia que a tuberculose não era necessário tratar em hospital, mas poderia ser muito bem tratado em ambulatório. Isso desde 1964 tinha sido publicado um trabalho da Organização Mundial de Saúde. Então, os recursos que eram destinados aos hospitais era um absurdo. Quando se fez o convênio com o INAMS, é que nós, a Secretaria da Saúde, na verdade, já atendia os tuberculosos do INAMS, principalmente no interior do estado. Então, nós, para ter um programa que também tivesse, além da cobertura demográfica, de abranger todos os municípios do estado, era necessário ter uma abrangência populacional, ou seja, que todos os pacientes tuberculosos ficassem sob o mesmo comando, se tratassem do mesmo modo, com as mesmas drogas, enfim, e também, na ocasião, no INAMS era muito o tratamento clínico do paciente, mas sem nenhuma visão epidemiológica, nem uma visão de saúde pública. Então, foi assim uma grande aspiração nossa, que por sorte foi encampado e endossado pela cúpula da Secretaria, na ocasião, pelo Dr. Jair Soares, pelo Germano Bonneau, pelo Moacir Scliar, pelo Dr. Arco Verde, enfim, todo aquele grupo que estava, enfim, envolvido na saúde pública, né? Mas em 75, enfim, deu o resultado que a proposta que foi feita por nós, aquele grupo, era que o INPS repassasse para o Estado 70% da verba que ele gastava com hospitalização, com todas as outras coisas, mas o mais importante era a hospitalização. Então, o recurso, 70% deste recurso seja passado para a Secretaria da Saúde. E assim foi feito. E, diga-se de passagem, embora seja no início tenha sido muito difícil essa transição, porque em Porto Alegre era muita gente, na verdade. No interior era um pouco mais fácil de fazer. Mas, em termos gerais, foi extremamente vantajoso para o combate à tuberculose no estado. O tratamento chamado higieno-dietético, né? Fazendo repouso no leito, de preferência nas alturas das montanhas, isso seria benéfico para recuperar o paciente também, por outro lado, também seria benéfico porque retiraria ele do seio familiar para evitar, então, contagiar os familiares. Mas, como eu falei em 1964, já demonstraram isso num trabalho que, se você administra as drogas, que na época já se dispunha, de todos aqueles que nós chamamos de primeira linha, você evita
o paciente tomando 2 ou 3 meses esse medicamento, então ele deixa de contaminar os seus familiares. Ou seja, o contágio já é antes que a pessoa até sabe que tem a tuberculose. Mas depois que é identificado a tuberculose e ele começa o tratamento, então o que tinha infectar já infectava da família e também do ambiente que ele vivia. E depois de tomando os remédios aí por esse período ali, embora não terminava o tratamento, tinha de tomar um remédio ainda durante muitos meses, né, até poder dizer que estava curado. Bom, eu passei naquele concurso e a modéstia não permite dizer que eu tirei o primeiro lugar. E naquela ocasião, por coincidência, ao ser publicado, eu estava fazendo o curso em Medellín, na Colômbia. E quando retornei, já tinha saído o resultado e, como prêmio, eu fui lotado na Secretaria de Administração. E foi uma briga para eu poder voltar para a tuberculose, que era a minha, na verdade, eu devia estar na Secretaria da Saúde e não na Secretaria da Administração. Em 1970, então, antes de eu assumir o núcleo de tuberculose da Secretaria, havia uma divisão de sedes. A tuberculose estava situada no Sanatório Partenon e por lá ficou durante muito tempo, enquanto que todas as demais setores da saúde estavam no edifício Tabores de Medeiros. Na verdade, eu só trabalhei no Centro de Saúde 2, no Pavilhão Pereira Filho, depois da residência. Eu era, na verdade, um médico clínico, mas como tinha muitos cobrões nesta especialidade, como Palumpino, como o professor Carneiro, enfim. Então, a minha clínica no pavilhão ficou muito pequena, o que ajudava ali, às vezes, os demais colegas ali, quando precisavam, de dar um sentido, digamos assim, um rumo mais definido na vida. Foi o professor Nelson Porto. Ele, além de ser um especialista na radiologia, mas ele era um especialista em tudo, né? Porque ele conhecia a medicina e coisa, inclusive, de forma inacreditável. Inclusive, Dr. Nelson foi o paraninfo da nossa turma, que se formou em 1966. Na área da tuberculose, como interno, em 1964. Se me perguntassem em 1963, o que tu vai fazer, eu não saberia. Eu sabia que queria fazer medicina interna. Isso já sabia. Agora, qual é o ramo, se ia fazer cardiologia, se ia fazer assim, não tinha assim uma ideia muito clara. Então, como fui interno ali na enfermaria 4, vi aquelas coitadas das mocinhas ali emagrecidas e tal ali, às vezes botando sangue aí pela boca, e eu não sei, achei que era esse o rumo que eu deveria seguir e acabei seguindo até o fim da vida, quase até o fim da vida. Uma específica ali é a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul, né? Onde, na verdade, ele foi presidente dessa sociedade em 1974, né? Em 1970, me falha a memória exatamente a data, mas em todo caso, foi em Porto Alegre, realizado em Porto Alegre um congresso de pneumologia. Inclusive, o responsável, o coordenador, o patrono deste evento aqui foi o professor Mário Regato.
E, então, daquela ocasião, inclusive, eu também participei desse conclave ali e acabei ficando de tesoureiro dessa sociedade, né, durante um período determinado, que ganhei da Associação Médica do Rio Grande do Sul e da Sociedade de Pneumologia como homenagem singular, que era um singular em saúde pública, na verdade. Então, representa aqui os pulmões ali e o seu entorno, né? Na entrada do anfiteatro do Sanatório Partenon tem uma placa em homenagem a mim, dos funcionários do Sanatório Partenon pelos serviços prestados, não sei o que mais diz ali. De tanto tempo que eu não vou mais lá e nem me lembrava mais desta placa. Mas pode ir lá para confirmar e depois me dizer se está lá ainda. Recontratado pela Secretaria, trabalhando no Departamento de Ações em Saúde, que tem um material lindíssimo disponível ali, né? E depois fui consultor especificamente na área da tuberculose do Ministério da Saúde, mas com interveniência ali da Organização Mundial de Saúde, da Unicef ali. Foi um livro publicado sobre o que chama a tuberculose, epidemiologia, diagnóstico e tratamento clínico em saúde pública. Os editores são o Pedro Dornelles Picon, o Carlos Fernando Rizon e esse que vos fala. Então, a parte principalmente na verdade, tem menos de clínica, porque em clínica não tinha nenhuma contribuição a dar, mas, do ponto de vista de epidemiologia, diagnóstico e tratamento em saúde pública, tá tudo nesse livro aí. A pena que eu tenho só este volume disponível. Já foi abordado de alguma forma, foi o fato de ser o programa de tuberculose ter abrangido todos os municípios do estado. Na época eram 294, hoje são 530, não sei quantas são, um absurdo, né? Um absurdo. Mas, então, isso é uma outra coisa. O que também muito importante na época foi a vacinação, a introdução da vacinação com BCG intradérmico, né? Que antigamente, até aquela época, se utilizava o BCG oral em recém-nascidos. Depois se optou por vacinar com agulha e seringa, inclusive. Até alguém de vocês aqui no braço pode ter ainda a marca de acima de varíola e de embaixo o da vacina BCG. Então, o fato de que naquela época se vacinou mais de 1 milhão de crianças com BCG intradérmico, mas 1 milhão documentado nominalmente em não sei quantas, não me lembro mais, mas em quantas escolas do estado que foram feito essa aplicação com 88% de cobertura, foi um outro fator importante. E o terceiro, o quarto fator foi a questão da informação. Tinha o Centro de Processamento de Dados que, com a entrada dos pacientes do INPS, na época era impossível de fazer o registro de forma manual como se fazia antes. Nós fazíamos no início, a partir de 1971, 72. Então foi através do Centro de Processamento de Dados, então a computarização dos dados que vinham do interior do estado. E foi feito na época, isso inclusive foi no nosso meio, ainda foi pioneiro. E o último dado que eu gostaria de mencionar, como não me perguntaram, foi a geolocalização da Secretaria de Combate à Tuberculose sob novo enfoque no Rio Grande do Sul.
a redução da tuberculose era calcado no paciente que eliminava bacilos, e não o paciente que só está infectado como eu, que não tem doença nenhuma. Então, quem eliminava bacilo era e é o paciente que transmite a tuberculose. Então, a intenção desse trabalho era identificar onde está esta fonte de infecção. Como era informado pelo sistema de informação que hoje está ainda em vigor, está registrado o endereço de residência. Então, é possível, através do computador, verificar exatamente onde se localiza, numa determinada rua, o paciente bacilífero e os pacientes bacilíferos. E daí tomar as providências. Na verdade, como não todo mundo tinha computador naquela época, ainda muito menos, não era o computador que, na verdade, era o importante. Era de fazer com a carta, com um mapa cartográfico disponível em qualquer livraria. O pessoal fazer uma grade, e nesta grade, como mostra aqui, nesta grade fazer a localização na família, no endereço, e perguntar, investigar se tinha um caso ou não, e tomar as providências. Na verdade, ele precisa de um certo sigilo da pessoa. Por exemplo, pode chegar na família e perguntar, gritar ali, tem algum tuberculose ali? Então, tem de ser uma coisa mais ou menos feito com discrição. Não, conversa ali, foi feita vacinada para não criar, né, um estigma, a discriminação, porque não queríamos isso, obviamente. Eu trouxe aqui uma caixinha com lâminas, uma caixinha que foi feita exatamente para isso, que pode ter até 25 lâminas. A precisão do diagnóstico, obviamente, é necessário. Se a lâmina tem várias possibilidades, tem uma lâmina que tem material bom, tem material ruim, tem material aceitável. Então, essas lâminas tinham o código da região sanitária e depois tinha um número correspondente da unidade sanitária específica. E essa lâmina, na verdade, o diagnóstico, como eu disse, o diagnóstico da tuberculose, das fontes de infecção, é a coisa mais importante no combate à tuberculose. Não adianta eu querer tratar infectados, como eu já disse antes. Então, como no Estado não tinha laboratório em todas as unidades sanitárias, até diria num terço apenas das unidades sanitárias tinha um bacteriologista para fazer o exame. Então se encontrou essa possibilidade de mandar as lâminas de uma unidade que chamamos de unidade D para a unidade C, que tinha alguém para fazer a leitura. E se estabeleceu, em função disso, um esquema de funcionamento e que acabou funcionando mesmo, né? Que era de mandar a lâmina do nível D para o nível B, o nível C, o B é um pouco mais, o nível B era o da regional, o A era Sanatório Partenon, nível de referência. O B era a sede da Delegacia Regional de Saúde. O C era que tinha microscópio e o D que não tinha. Então, se estabelecer uma circulação dessa caixinha ali. A caixinha ia com as lâminas e o papel correspondente, ia fazer a leitura e voltava num dia determinado. E assim funcionava durante muito tempo, assim, com 90% de regularidade, etc. E tal. Numa época que não era proibido de mandar pelo correio, que era um veículo da remessa. Então, tinha inclusive alguma unidade, pelo menos, que ficou até famoso, que para que fosse aceito no ônibus, tinha de ter mais de 1 quilo. Como isso não pesa 1 quilo, a pessoa pegou um tijolo
botou a caixinha, embrulhou e mandava pelo correio. Agora, para isso, tem de estar imbuído da ideia do combate à tuberculose. É um pouco mais difícil de tratar do que antigamente, porque antigamente o paciente tinha tuberculose e eventualmente fosse um alcoólatra, né? Mas hoje a tuberculose, então, nesse caso ali, o tratamento é de 12 meses. Então, como o paciente se sente melhor tendo tomado um mês, por exemplo, as drogas, 2 meses, até como falei no início, 2, 3 meses ali é suficiente para não ter mais bacilo, não ser mais contagioso, mas está muito longe de estar curado. Então, muitas pessoas pensam, bom, mas já estou bom agora, que não sinto mais nada, engordou, não suora mais, não tosse mais, agora não estou bom, não. Mas esse aqui é o grande equívoco, porque se não completar o tratamento, a doença volta. E principalmente se ele faz o tratamento incorreto. Um dia toma, outro não toma, porque esqueceu, porque tem que ser absolutamente na forma prescrita. Então, não fazendo isto, se cria resistência ao bacilo. No que diz respeito ao contrato com a Organização Mundial de Saúde, era assim, não era só a OMS, era a Unicef. Bom, acho que era basicamente essas duas. O meu contrato, então, era por serviço prestado. Eu ganhava pelos relatórios que mandavam para eles dentro de um ano. O contrato era de um ano. Então, 5 anos que tinha contratos específicos para tuberculose, era esses relatórios que davam o resultado. Então, dizia, por exemplo, assim, geralmente eu tinha de usar dados passados, por exemplo, a incidência de tuberculose em determinada área, etc. e tal. Às vezes eu tinha de ir até o local para verificar como é que estava a situação. Então era um trabalho misto entre presencial e outra era pesquisa no meu computador, nos dados, enfim, que se tinha disponível para isso. Depois que surgiram as drogas, aí o tisiólogo praticamente desapareceu. Quer dizer, ele fazia quem não podia fazer o repouso, ou até fazendo o repouso, um dos tratamentos era o pneumotórax, injetar ar no pulmão, imaginando que ele, colocando o pulmão em repouso, que ele ia se recuperar com mais facilidades. Então, tisiólogo é da época, começou com tisiólogo e só tisiólogo. Não tinha pneumologia no meio, metido no meio. Agora é tisiologia e pneumologia, e daqui a pouco vai ser só pneumologia e tisiologia, vamos esquecer. E daí sim que vai a tuberculose florescer de novo, porque se não tem nenhum nome mais no título das cadeiras, também não tem mais alguém interessado em estudar fisiologia. Dava-se recurso para as pessoas, porque como era um programa integrado nas unidades sanitárias, que não tinha nada a ver com tuberculose, na verdade. Ele só tinha de atender tuberculose, paciente tuberculoso, e não tinha muitas vezes formação para isso, e muito menos clareza que seja. Até muitas vezes não gostavam de trabalhar no setor, porque eram elas que tinham de preparar as lâminas. Tinha de pegar um copinho com escarro, pegar num palito e esfregar nessa lâmina. E depois tinha de ser bom, aceitável ou não o mal feito. Se era mal feito, era cobrado, na verdade. Ela era cobrada, não é? Se ele vinha do nível C para o nível D,
dizendo que a lâmina foi mal feita, e era mais uma vez, mais duas vezes, era chamado a atenção dessa pessoa que, olha, afinal, não é só vacina que se faz no posto de saúde, também se investiga se o paciente tem tuberculose, se tem tuberculose, tem que tratá-lo. Cada um dos, na verdade, até foi, por incrível que pareça, difícil de introduzir, porque os médicos disseram o seguinte: ninguém vai guardar este caderninho ali, que tem várias páginas. Eles vão botar fora. Não sabem depois com que carinho os pacientes guardavam este livrinho, né? Porque registrava qual era a situação bacteriológica de cada um no momento da consulta. Então, enfim, dados pessoais dele, o dado pessoal era aqui, né? Os dados de identificação. Mas, por exemplo, dizia unidade sanitária. Então, com esse cartão, ele poderia se tratar em qualquer unidade sanitária do estado que não ficava perdido a informação, que ele estava tomando o remédio assim, quando ele compareceu e assim por diante. Então ele foi um instrumento muito importante para, depois de aceito por todos, ele mostrou a sua utilidade e não teve mais resistência, pelo contrário, o paciente é mais cuidadoso com as coisas dele do que se pode imaginar.